Muito bem, estamos prontos para iniciarmos mais um capítulo, o de hoje, o 48, Pavor da Morte. E, como de costume, vamos ao resumo desse capítulo para nos ajudar a lembrarmos do, desse episódio. Rita, é com você, pode abrir o seu áudio. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos relembrar um pouquinho o capítulo anterior, né? Eles ainda estavam em uma reunião mediúnica. Nós vimos o pedido de socorro a dois encarnados. O primeiro, uma mãe, que pede para se comunicar com a filha, e é aconselhado que esse contato seja mais sutil, através de um sonho, para que a moça não se torne dependente das comunicações. E o segundo é a tia, que pede pelo sobrinho, né? Ela estava preocupada com a saúde dele, e pede um receituário. E é falado a ela que não adiantava, que o rapaz não segue a receita, ele despreza as orientações, ele se sente muitas vezes superior ao método. E aí nós chegamos no capítulo 48, Pavor da Morte. Eles ainda nessa reunião, André, ele começa, né, essa reunião com uma indagação. Ele observa a quantidade de desencarnados reunidos, né, e aguardando assistência. E ele questiona por que eles não recebem essa assistência no plano espiritual, já que estão desencarnados. E Aniceto explica que muitos realmente recebem o socorro no plano espiritual, como foi o caso do próprio André Luiz, né? Mas muitos ainda sentem, como ele fala, sentem doentia saudade do agrupamento. E para ajudar na adaptação da sua vida nova, eles são levados a essas reuniões que funcionam como um grande incubadora de energias psíquicas, uma grande incubadora de energias psíquicas. Olha que interessante. Aniceto continua explicando que o calor humano está cheio de magnetismo, de teor mais significativo para eles, para esses desencarnados, eles precisam ainda disso, né? E que mesmo aqueles encarnados que dormem nas reuniões, né? A gente vê muitos que dormem, os preguiçosos, os invigilantes, mesmo esses também doam esse calor magnético e radiações vitais, que são manipuladas pelos benfeitores e são distribuídas àqueles que necessitam. Que interessante, né? Mesmo aqueles que não estão interessados, estão doando. Ainda foi informado a André e Vicente que, além da medicação ministrada àqueles que estão em sofrimento, eles também dão orientações. André pergunta se são muitos, e o mentor diz que são de números crescentes. Então, vê que são quantidades que estão crescendo, né? Algumas vezes eles contam com a ajuda de parentes espirituais, parentes dos enfermos, né? Mas na maioria das vezes eles agem sozinhos. É interessante que ele fala que existem companheiros especializados a cuidar de tuberculosos, de cegos, de aleijados, de leprosos, de perturbados e moribundos. E ele fala isoladamente. Então a gente vê que existem grupos preparados para esses cuidados, né? Eles saíram dessa reunião e se deslocaram até o necrotério. Logo que eles chegam lá, encontram o cadáver de uma mulher, de uma média de 30 anos, e ao seu lado, zelando por ela, uma entidade masculina.
André notou que a mulher estava unida ao corpo físico, mesmo já totalmente desligado desse corpo. Ela ainda estava unida a ele. Olha que engraçado. E ele observou que ela estava com os olhos cerrados, cerrados com muita força e com uma forte impressão de terror. Ela estava apavorada. O homem que estava ao seu lado, zelando por ela, foi noivo dela quando estava encarnado e que estava esperando ela já há muito tempo, né? Esperando o desencarne dela já há muito tempo. E ele falava perto dela: Cremilda, Cremilda, vem, abandona as vestes rotas, faz tudo para que não sof... fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casa te aguarda, cheia de amor e luz. Gente, imagina, a pessoa não acha que está dormindo. Aí ela escuta uma voz de uma pessoa que ela conhece que desencarnou te chamando. Não é para assustar? Imagina o pavor da mulher, né? Ela não queria abrir o olho, mas nem eu ia abrir o olho. Não ia mesmo. E ela se mantinha, né, junto ao corpo, mesmo ele totalmente desligado, ela estava sentindo medo. Aniceto fala para o noivo que ela não se preparou para esse momento e pediu para ele se afastar. E ele se aproximou dela. E ele fala: Vamos, Cremilda, ao novo tratamento? A moça, ouvindo a voz de Aniceu, pá, essa voz eu não conheço. Ela abriu os olhos e ela disse: Ai, doutor, graças a Deus, que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. A mesma coisa que a gente não fala: "Ó, a hora que eu morrer, eu puxo teu pé." Mais ou menos isso. Ela sentiu isso, né? E a Aniceto explica a ela: não há morte, minha filha, como eles são, né, delicados, né? O carinho, né? Não há morte, minha filha. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. E ela pergunta se Aniceto é um novo médico. E ele diz: sim, foi chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. E ela confirma que realmente ela estava muito cansada e que ela precisava de um repouso. E Aniceto, né, em voz baixa, pede para aqueles que estavam com ela, o Vicente, o André, que fizesse uma prece. E ele ministrou um passe na moça. E a jovem adormeceu rapidamente. Aniceto afasta ela dos despojos, né? E chamou o moço e entregou ela para ele com muito carinho. O rapaz agradeceu e saiu com ela nos braços, volitando. E ele fala o seguinte: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. E termina dizendo: como veem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. É isso. Obrigada, Rita. Muito bom. Vamos iniciar então os nossos comentários. Radamés, pode abrir o seu áudio? Vamos começar? Comigo? Isso,
Pode começar. Ok, então, eu gostaria de lembrar, eu não sei, entre nós quatro aqui, quem são médiums. Aliás, médiums todos nós somos, mas tem aqueles que têm uma assintosidade maior. No meu caso, eu tenho essa propriedade de mediunidade de várias formas. Algumas bem intuitivas, que vêm a ideia na cabeça, e outras são mais envolventes. Elas tomam conta da gente e você, mesmo com o controle que você tem do processo, você sente no corpo, ou pelo menos você sente na sua cabeça que repercute pelo corpo, o que aquele espírito traz para você. Então, eu entendo que esse processo de um espírito estar numa reunião mediúnica, onde há um grupo de encarnados e os desencarnados, eles estão lá para também receber não só o conhecimento, a troca de informações com aquele que está orientando o trabalho, mas ele está lá também para fazer uma troca psíquica e magnética, principalmente a magnética entre os corpos perispirituais, tanto dele, que não se livrou ainda do corpo perispiritual, e de nós encarnados que estamos lá, além do corpo perispiritual, o corpo material. Então, há essa troca de magnetismo para, muitas vezes, despertar o espírito, porque ele acha que ele não sabe o que está acontecendo, né? Uns acham que morreu e fica ali num estado meio que de sonho, como o próprio exemplo que ele dá aqui da moça. Outros são mais rebeldes, porém o choque que ele tem no contato com o médium, e às vezes é um espírito que, vamos dizer assim, na sua última encarnação estava no estado masculino, e às vezes ele percebe que está se comunicando num corpo de uma mulher, ou vice-versa, né? Ou mesmo de homem para homem, ou mulher para mulher, ele percebe que não é ele, há algo diferente. Então, há sim essa necessidade desse trabalho, né, junto com os grupos mediúnicos. Além do que, aqueles que estão muitas vezes assistindo o trabalho, e a gente sempre diz que eles podem participar, na verdade eles participam de qualquer maneira, né? Que aqui ele está dizendo que mesmo os dorminhocos, sempre tem, aquele que dorme o trabalho todo, ele está emanando algo dele, né? Trocando algo dele com essas entidades que necessitam. E eu acho muito interessante também quando ele coloca aqui a questão da saudade do bando, né? Haja vista, assim, que... Por que que há um vampirismo? Né? Por que que um espírito chega e encosta no outro e, para sugar energias não só da comida, da bebida, da forma de pensar, do sexo, da maledicência e de qualquer forma, aquele semelhante atrai semelhante. Essa é a regra que a gente aprendeu. Então, por que que eles fazem isso? Porque eles realmente se alimentam daquele fluido, daquele magnetismo que nós, por exemplo, estamos fornecendo para ele. Seja através de comida, seja através de bebida, seja através das companhias que a gente tem, não importa, né? Sempre atrairemos aqueles que pensam como nós. E no caso do vampirismo, é isso que acontece, né? E aí ele fala aqui, saudade do bando ou saudade do rebanho. É muito interessante, porque eu já li também sobre isso, onde os animais
uma vez desencarnados, eles procuram rapidamente, ou são recolhidos rapidamente por bandos, né? E sempre haverá um humano controlando e orientando esse bando, principalmente animais domésticos, né? E acontece o mesmo com o ser humano, né? Ele quer estar junto daquele que está vivendo a forma que ele sempre viveu, né? Antes de desencarnar, e ele não quer perder isso. Muitos não querem adentrar um novo mundo com ideias novas, com procedimentos novos, disciplinas novas, muitas vezes, né? Então, é mais fácil ficar no plano da matéria, tentando viver entre os encarnados. Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendi nessa parte aqui. É bem interessante, né? Eu estava lembrando nesse trecho, estava lembrando do André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele, aliás, o livro todo é bem científico, e ele usa dos elementos da química e da biologia para explicar, ou por analogia, né, o que acontece, principalmente quando desencarnamos, quando adentramos o plano espiritual, ou até para explicar mesmo a ciência espírita. E aí ele usa um conceito que fala assim, que desde os átomos, pensando nos próprios átomos, eles buscam a união entre si, buscam estarem ali se conectando, se ligando, para adquirirem estabilidade e força. Tem essa indução deles. Eles precisam conquistar essa condição de estabilidade e força, então eles se unem e aí vão formando as moléculas. E aí ele usou esse conceito para explicar por que que nós nos agrupamos, né? Nós somos seres gregários, né? A professora Lúcia Helena Galvão fala muito sobre isso, então nós vamos buscar o nosso grupo, né? Aquele sentimento de pertencimento. Então, a hora que você se sente participante de um grupo, você se sente ali, tô bem, minha zona de conforto, tô em segurança, você dá aquela relaxada. É o que a gente busca, né? Um ambiente de segurança. Então, imagina na hora do desencarne que você é retirado daquele núcleo, daquela sua zona de conforto, daquele grupo que te deu estabilidade e força. Deve abalar, deve dar uma mexida. Nós estamos falando de energia, são vibrações diferentes. Você é forçado a absorver uma nova ambientação, né? Um novo ar, e o que que é isso? Eu quero voltar, eu não quero isso aqui. Então, tem aquela fase da rejeição, né? Rejeição, e você, não quero isso. Isso não é para mim. Você nega e rejeita. Inconscientemente, na maioria das vezes, não é? E a gente, pelo menos quando faz essa passagem aqui dessa doentia saudade de agrupamento, é porque essa saudade, poxa, é bom sentir saudade, um ente querido, tudo, mas essa aqui é uma saudade doentia, está te adoecendo, está impedindo você de viver normalmente. É esse o alerta que está sendo feito aqui. E com esse conceito do livro Evolução em Dois Mundos, então, para mim, fica bastante claro essa dificuldade, o que deve acontecer conosco, né? Claro, lembrando, e André Luiz sempre explica muito sobre isso, cada um vai responder de uma forma. Alguns, aliás, quanto mais apegado, mais difícil será. Então, nós estudamos exatamente para a gente entender essa dinâmica, esse processo, e a gente ir aprendendo a se desapegar daquilo que já não nos serve mais, porque precisamos passar para uma nova etapa. Então, esse é o alerta que fica aqui.
Ah, avançando, ele está falando ali da medicação, né? Que é bem uma sessão espírita ali, onde as pessoas recebem uma receita, né? Dando instruções de como você fazer para melhorar a sua condição. Então, natural estar num ambiente ali onde há muitos doentes, está buscando uma cura, uma melhora. E aí fala desse crescente número. Então, se a gente passar, o Espiritismo é maravilhoso porque ele nos ajuda a compreender por que que esse número está crescente. Nós estamos bem naquele olho do furacão, onde logo vivenciaremos uma nova oportunidade, quer seja já num plano ainda transitório de regeneração, quer seja em outro a caminho de um recomeço ou no mundo primitivo, ou lá no início de um novo plano de provas e expiações. Então, nós estamos na hora da peneira, de separar o grupo, né? Quem vai para onde? Por isso esse crescente número, porque muitos, eu fico me lembrando de pessoas que não têm a oportunidade que a nossa doutrina dá, de outras doutrinas que não têm esse entendimento não creem na reencarnação e o porquê dessa condição, muitos falam, a humanidade está decadente, a humanidade está num processo de deterioração. Alguns até lembram que é cíclico, né? Essa decadência humana é cíclica, as civilizações passam por essas fases. E aí vem uma nova geração e reinicia um processo, até ter bonança e depois cai de novo, né, numa situação crítica. Mas, enfim, com a nossa doutrina, a gente entende um pouco mais claramente o porquê desse processo crescente. E aí a gente não fica em pânico, a gente entende que faz parte desse processo. Estou lembrando de uma passagem que a gente discutiu, acho que no último capítulo, foi no último mesmo, que chama bastante atenção, que diz que se está sendo solicitado a você um sacrifício muito grande, é porque você já está quase se libertando dessas condições tão duras. E aí já vou fazer um salto ali para a condição da Cremilda, quando fala que ela não vai passar por processos purgatoriais. Por conta, né? Vou até ler para não perder, porque fala da bondade natural do coração. Não é simplesmente a bondade do coração dela, já é natural. Olha só, então existe aquela bondade que não é natural, que eu entendo que é a maioria de nós, que a gente faz muito bem ainda de uma forma escandalosa em que sentido? Gritou à nossa frente. Então a gente atua ali, não é automático, não é natural. Ou é forçado porque está escandaloso, ou é forçado porque a gente fala, eu preciso de um bônus hora, né? Preciso, né, fazer um esforço aqui, vamos cooperar, senão fica ruim para nós. Então, nela não, é uma bondade natural do coração. E não somente isso, ele fala do cultivo da virtude, mas não é qualquer cultivo da virtude, um espontâneo cultivo da virtude. A maioria de nós, eu me coloco sempre na maioria, gente. Já falei aqui que quando fala a maioria, eu falo, opa, é comigo, deixa eu prestar atenção. Então, ele diz que a maioria de nós ainda não tem esse cultivo espontâneo, ainda é forçado, ainda é diante de uma condição de disciplina. Eu preciso colocar isso aqui na minha rotina, disciplina, para eu não perder o foco. Se eu fizer isso tão bem, daqui a pouco é espontâneo, é natural. Aliás, Emmanuel já diz, né, que antes da espontaneidade é necessária a disciplina. Então,
A maioria de nós ainda está nesse esforço de deixa eu manter minha disciplina aqui, deixa eu focar. Sabe aquela história de academia, né? Que a gente se empolga no começo. Então, assim, se você não tiver disciplina, vai ser só uma empolgação. Dieta, né? Começo na segunda, né? Assim, fim de ano, que aí ano que vem minha vida vai ser melhor. Quer dizer, se você não aplica a disciplina, não vai ser espontâneo, não vai ser natural. E a Cremilda, ela já tem isso. E aí já vou entrar no tema, né, que para mim me tocou bastante. O que que faltou para ela? Nós estamos já há alguns capítulos, se eu não me engano, desde o 44, que eu dei uma revisada aqui, pelo menos no 44 a gente já começou falando sobre isso e estamos repetindo, está evoluindo esse conceito. Faltou a ela preparo na educação religiosa dos pensamentos. A gente já vem falando isso nos capítulos. E aí, mais uma vez, religiosidade. Como é importante trabalharmos esse conceito, essas ideias, né? Porque fala educação religiosa dos pensamentos. Preciso trabalhar a ideia da morte. E finaliza, aí Aniceto vem e sela, né? Põe a cerejinha. Ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar. Então, o conceito é assim: difundir a ideia da vida vitoriosa. E aí fiquei refletindo, né? Os espíritas, eles não falam que a pessoa morreu, faleceu, fala que desencarnou. É natural a gente ver entre os espíritas, né? Aqueles mais acredito que estão mais ativos falarem do desencarne. Num grupo de filosofia espírita, a gente estava discutindo sobre esses termos, né? Morreu, desencarnou, e um dos colegas mencionou o seguinte, ele falou assim, olha, eu falo que morreu mesmo, sou espírita, né? Estou no estudo, tudo, eu falo que morreu por conta do conceito de que nem todo mundo faz esse desligamento de uma forma rápida, instantânea, isso é um processo. Então, alguém que morre, eu não sei se a pessoa já desencarnou, se ela já está livre, né, desapegada daquela matéria. Eu não sei se ela está presa ali. Então, eu faço a menção ao corpo. Ah, tá, aquele corpo do fulano morreu. Ó, fulano morreu, estou mencionando o corpo dele. Então, ele defendeu essa estrutura dele, e eu achei bem interessante isso. Claro que nós estamos nos dirigindo a morreu, fulano morreu, mas entendendo que é só o corpo. No meio espírita a gente compreende. Mas parece que dizer desencarnou é um processo de educação, né? De você estar aplicando esse conceito para entender o processo. Porque a Niceto está alertando aqui. E aí eu me lembrei dessa discussão. Necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Por isso, como a Rita lembrou, falando do resumo, como sempre, né? Espíritos superiores sabem nos atender, sabem nos dizer não, né? Quando estudamos isso no capítulo passado, e aí ele diz, né? Não há morte, minha filha. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. Ele sabe que não precisa dizer para ela agora que o corpo dela morreu, que ela desencarnou. Ele compreende que ela precisa de tempo. Não precisa ser, são doses homeopáticas, né? Não precisa ser fórceps. Sai daí que você já não está mais ali. É homeopático. E tem essa paciência, tem essa didática, essa pedagogia. E, e é assim que a gente vai aprendendo, observando a postura desses espíritos
analisando a reação de cada um deles, a forma com que eles conduzem cada passagem, cada ensinamento, e a gente vai se situando, falar o que que eu consigo fazer a partir do momento que eu entendi, o que que eu já consigo fazer. E acredito, né, que a gente ainda tenha uma grande dificuldade de ter essa bondade na pedagogia, não é? Mas é importante estarmos atentos a essas condições. E falando a respeito dessa educação religiosa que é importante, muitos podem pensar assim, mas é óbvio, estamos numa doutrina que um dos seus pilares é a religião, estamos numa obra dessa doutrina, que tem como um dos pilares a religião, claro que vai vender o peixe para a religião. É como dizer, mas você está falando de religiosidade, você não vai defender que é importante ter uma prática religiosa, que não é importante você ter ali um entendimento religioso? Então vamos sair da religião. Aí eu acompanho alguns professores de filosofia e encontrei um material bastante, um resumo, que eu achei bem interessante, que cabe para falar aqui. É o professor Davi Carreiro, ele se coloca como professor de filosofia antiga, porque ele fala que é onde a gente tem a nossa base. Não perde tempo com filosofia além, posterior à antiga. E que filosofia é essa? Principalmente os gregos, a Grécia Antiga. E aí ele diz: a filosofia antiga não se separa do divino. A busca filosófica dos grandes pensadores da Grécia, e aí ele cita os três, Sócrates, Platão e Aristóteles, não era apenas uma investigação racional, mas uma busca espiritual. Fazer um parênteses aqui. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá no comecinho, nós temos, na introdução, temos um item fazendo um resumo da filosofia de Sócrates e Platão. Então, quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, não pula lá para o primeiro capítulo. Vai estudar a introdução, lê a apresentação, é importante ter, porque ali tem conceitos importantes para entender tudo que vai ser estudado adiante. Então, calma, sem ansiedade, volta lá, e é importante voltar mesmo, vez ou outra, deixa eu ver o que fala do resumo, né, da filosofia de Sócrates, que nos foi trazida por Platão. E aí o professor Davi, ele diz o seguinte, por exemplo, Sócrates, o que Sócrates falava? Que filosofar era uma obediência ao divino. E ele fala de relatos que Sócrates deu, de sonhos que ele tinha, em que algo divino o ordenava a prática filosófica. E nós espíritas entendemos o que é isso. Ele foi precursor do espiritismo. Então a gente entende todo, é precursor do cristianismo, desculpa, não do espiritismo, do cristianismo. E Platão, olha o que ele diz, como que Platão pensava, que um filósofo é um seguidor da beleza divina. Ser filósofo é seguir uma beleza, mas é qualquer beleza? Não, é a beleza real, que é divina. E ele fala, o filósofo, ele depende desse acompanhamento, de estar ao lado do que é belo, o verdadeiramente belo. E o terceiro, que é Aristóteles, ele fala que Aristóteles ele trouxe a estrutura da teologia. Por isso até que os católicos, eu não sei se é que hoje eu tenho mais conhecimento disso, né? Os católicos hoje estão estudando muito Aristóteles, através de quem? São Tomás de Aquino.
Tanto que eles dizem que São Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles e Santo Agostinho cristianizou Platão. O meio católico, né, os professores da história da igreja, eles usam essa expressão. E Aristóteles, ele estruturou a teologia, que hoje é chamado de a metafísica de Aristóteles. E Aristóteles estudou como o princípio. O que é o princípio? Que é Deus. Então, para não dizer que é só porque estamos no meio religioso, estamos vendendo o nosso peixe, há uma filosofia bem anterior, estamos falando de em torno de 400 anos antes de Cristo, falando da importância, 300, 400 anos, né, antes de Cristo, falando da importância de estar ali, entendendo que o divino é que rege a nossa vida, que não podemos dissociar a nossa vida do religioso. E é um alerta que tem sido feito nesses capítulos por André Luiz, e no meu entendimento, a filosofia antiga deixa isso bastante embasado para que a gente não fique ali buscando justificativas para fugir dessa realidade que é a importância da religião no nosso dia a dia. Bem, é isso para a gente começar. A gente está aqui, passar um pouquinho para quem quiser trazer das suas reflexões, seus comentários, correções, ajustes ou até perguntas. Alguém? Nada mais? Quer abrir? Ah, deu, agora deu. Interessante, Yolanda, esse mergulho aí na parte filosófica. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa. Eu me lembro dos trabalhos nossos muito vagamente de uma entidade que deu uma comunicação e ela falava das surpresas que nós temos quando desencarnamos, Uhum. né? E a primeira grande surpresa que ele falava era: estou vivo. Mesmo nós espíritas, né, estudamos, ou melhor, aprendiz de espírita, né? Uhum. A gente estuda pra caramba, lê obras do André Luiz, obras de todos aí que trazem para nós o que é o mundo do lado de lá. Mas será? Será mesmo que é assim, né? Além do que, todos nós temos um certo receio de, puxa, já pensou uma hora Ninguém de quer, ninguém quer. quem quer? Nós não queremos sair da área de conforto. Essa Isso. é a realidade. E a área de conforto é isso que nós estamos vivendo, né? Então, eu lembro que ele falou, tentou demonstrar alguma coisa assim, que todas essas religiões, todas elas, falam que há vida após a morte do corpo. Evidente com as diferenças. Uns acreditam que vão dormir até o juízo final, o outro vai achar que vai para o céu ou para o inferno, mas nós, que acreditamos na reencarnação principalmente, e que tudo é uma sequência, né? Nós deveríamos estar melhor preparados. Não sei se estaremos. Principalmente se for, no caso da jovem aqui, ela era jovem. Uhum. Ela era jovem, não sei como ela desencarnou, qual Sim. a situação dela de desencarne, mas eu creio que quando a gente vai ganhando maturidade e senilidade, vai chegando uma hora que você fala, pô, né? Não dá mais, cansei. Porque, pô, já não consigo andar direito, já não penso direito, já não tenho nenhum plano para essa vida. De repente você realmente já está pensando em ir para o outro lado. Mas no caso de um jovem, não.
né? A gente sempre está com ideias na cabeça, quer fazer um monte de coisa. Ela ia se casar. Imagino, né? Uhum. Então, realmente é uma situação difícil, mesmo para quem é religioso. E eu queria fazer, então, aqui um contraponto, né? Aqui ele fala o seguinte: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. Que beleza! Ela tinha um, vamos dizer assim, uma carga de bondade e de virtudes que a livravam de uma situação mais difícil. Porém, por não conhecer o que estava acontecendo, ela estava naquele estado de transição, aterrorizada até, né? Uhum. Pela ideia de que o namorado que já tinha desencarnado está falando com ela. Então, veja só, ela tinha condições espirituais boas, porém sofre essa passagem. Apesar que será por um prazo muito curto, pelo que eu Uhum. entendi aqui. Em contrapartida, muitos espíritas, ou muitos religiosos de forma geral, mas o espírita principalmente, que é aquele que estuda como é que não é, o que precisa, o que não precisa, sabe tudo, mas não tem bondade natural no coração e não tem um A virtude. espontâneo cultivo da virtude. Aí vai passar por purgatório, Hospital Esperança, né? Explica. justamente, né? Dizem que muitos espíritas não estão nessas zonas umbralinas, a não ser que era da boca Uhum. para fora e Isso. tenha feito muita coisa ruim. Mas no hospital, sim, no Hospital Esperança, sim, porque, primeiro, ele vai ter que entender que está do lado de lá. Segundo, ele vai perceber que ele é exatamente o que ele é. E todos nós carregamos dentro de nós, poxa, a hora que eu desencarnar, será que eu não tenho um par de asas? Sou um anjinho, né? Eu só não faço mais porque a carne não deixa. E os nossos amigos já mostraram que não, nós não Uhum. mudamos nada. Se é para fazer, faça aqui. Doutor Inácio, nos livros dele, ele fala uma coisa muito bacana. Se você imagina que quando você desencarnar, você vai fazer isso, aquilo outro, vai deitar e rolar, né? No plano espiritual, bonzinho, por que você já não faz aqui como encarnado? Nós não fazemos porque nós não conseguimos fazer, não temos interesse em fazer, né? Então, eu só queria fazer esse paralelo no caso da Cremilda, né? Que tinha, assim, uma bagagem muito grande de bondade e de virtudes, e desconhecimento, porque não se exercitou demais nas ideias religiosas, para saber o que acontecia do lado de lá, e versus aquele que sabe tudo, mas não tem essa carga de virtudes e bondade. Então, pode gerar condições adversas aí. Não, e as informações que nós temos, olha só, nós temos um. Ela estava sendo assistida, né, por um enfermeiro ou um médico nos últimos dias. A gente não sabe do que ela desencarnou, do que ela, o que aconteceu com ela, mas falo, nos últimos dias ela já estava sendo acompanhada. E ela passou por esse processo aí de cadaverização por 6 horas, ou seja, já estava desligada, já estava pronta, mas esse temor, né, o terror de encarar a morte, deixou ali ela aprisionada por 6 horas. É esse tempo, alguns dias, por 6 horas,
já nos dá, no meu entendimento, tá? Deixando claro, no meu entendimento, o benefício que ela já obteve por ter já bondade e cultivo da virtude. Só faltou para ela essa condição, esse preparo de entender que a vida continua, que tem, que a vida, a gente só faz uma passagem, que a vida do lado de lá é real. No caso que o Radamés colocou, faz todo sentido, porque o peso maior é eu não pratiquei, mas eu sei que a vida continua. Então a responsabilidade é maior. O cara, você sabe, e mesmo assim não pratica, porque uma coisa, ó, lembrando que a gente aprendeu com a Maria, a ignorância é um conforto. A ignorância é um atenuante nos nossos processos. A partir do momento que eu já não tenho mais ignorância numa ideia, numa lei, que eu já sou ali detentora, né, de compreensão de uma lei, eu já não tenho mais a ignorância como um atenuante. Aí vai pesar o quê? O agravante por eu não fazer o esforço de praticar. Ela já praticava, ela só não tinha esse entendimento. Eu estou lembrando, olha, é, tem 3 anos que eu me mudei, né? Então, são 3 anos que eu melhorei uma condição, melhorei, tá, gente? Que antes era ridícula para uma espírita estar passando. E vocês conhecem que muitos passam por isso. Antes eu ia deitar, eu precisava ter no meu caminho as luzes acesas e a última luz apagada tinha que ser perto de mim, da cama, porque é apagar e já estar na cama, porque morria de medo de alguma coisa. Falei, cara, você estuda isso, você fala sobre isso e tá com medo do espírito, entendeu? Você tá com medo de ver, de sentir, eu cobri os pés. Entendeu? Era um processo, olha, doentio, doentio. Eu melhorei muito, eu já não faço, tanto que o meu marido conhece a rotina que eu fazia. Eu acendia tudo e depois eu ia desligando até me deitar. Hoje eu já consigo apagar, mas assim, eu não corro para a cama, mas eu não perco tempo no caminho, não. Então, eu apago e viro e me cubro. Mas eu tento assim, respira, vamos lá. Você já conhece, você sabe como que é. Então, são 3 anos que eu estou nessa prática. Enfim, chegou aqui, mas ainda não estava pronto para pôr em prática. A gente está no esforço. Eu quero acreditar que eu esteja no esforço. Não sei se eu vou ficar com os olhos fechados ali, falando, não quero ver onde eu estou, entendeu? Enfim, tudo acontece. E o espírita a gente ouve muito, é o grupo que mais dá trabalho por conta de orgulho, né? Vaidade. Ah, eu já sei como é, já sei, sou detentor de todo conhecimento, eu vou chegar lá, já vou volitar. Vamos lembrar do irmão Jacó, né? Enfim, ele ficou ali, cadê a minha aura, né? Cadê minha luzinha? Todo mundo com luzinha e eu sem luz aqui, apagadinho. Enfim, a gente vai passar por uns bocadinhos de realidade. Faz parte. Quem mais? Oi, Yolanda, pior são aqueles que trabalham com diálogo com os espíritos, né? Vai lá nos trabalhos, conversa com os espíritos e tem medo deles. Então, nem me fale, porque comecei nessa atividade, né, do CA, que foi uma surpresa para mim. Tem sido um exercício muito grande. Um exercício assim, gente, faz ideia o que passa na minha cabeça, mas enfim, é um exercício muito grande, muito grande. Mas é bem isso, como é que eu converso com os espíritos e depois estou com medo deles? É que fé que eu tenho, né? No que eu estou fazendo, na espiritualidade, no meu mentor, daquilo que eu acredito que possa estar ali. Poxa, eu estou cooperando, enfim, são tantos fatores. Mas o bonito, né? Ele fala aqui, né? Que eu bati o olho agora, que o Aniceto diz: os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Os que não são bons
vê obstáculos, fala, isso daí eu não consigo, né? Porque nenhum obstáculo é insuperável, mas do ponto de vista de quem está ali, quem é bom, fala, eu consigo passar por isso daí, eu vou e faço de um jeito. Os que não são bons vão enxergar obstáculos ali como paredes mesmo, vou me fechar aqui, daqui eu não vou sair. E aí, que bom que temos esses irmãos nos auxiliando. Que seja que possamos não dar tanto trabalho e possamos despertar o mais rápido possível. Tá rindo, né, Maria? Uma pergunta. Por que que a gente sempre acha lá no SEAC, que você falou que está fazendo esse trabalho, é no escuro? Sim, apaga as luzes. Não é breu total, mas é bem escuro. Então, então a gente tem medo do escuro porque a gente sabe que o espírito a gente só enxerga no escuro? Não, é mais por conta dos encarnados, é para auxiliar ali no trabalho. Pode ser feito à luz. Isso tem um aspecto também biológico, tá? Nós temos o hormônio, a melatonina, por exemplo. Por que que a gente precisa dormir cedo? Isso também eu mudei minha rotina depois que eu entendi essa condição. A gente precisa desse processo da melatonina para fechar essa escuridão para o nosso organismo trabalhar direito, né? Tudo se completar ali Hum, no nosso desenvolvimento. Esse processo de escurecer ajuda também essa ativação da condição da melatonina, ajuda os médiuns a trabalhar a mediunidade ostensiva. Porque a luz, ela é sinal de alerta, você está aqui consciente, você está desperto. O escuro, você entra, já te dá a informação, o seu corpo, né? A sua matéria já sente a observação, opa, é hora de recolher, entendeu? É um processo de meditação, mas isso é pela condição do encarnado. Se uhum. os colegas quiserem complementar, se não ficou tão claro. Bem isso daí, Yolanda. E nós, lá no SEAC, teve uma época que a gente fazia questão de trabalhar com as luzes acesas, que era para desmistificar. Não é por causa do espírito, é por causa do encarnado mesmo, poder se concentrar melhor, os médiuns, né, não dispersar também. E aqueles que estão assistindo o trabalho, que a gente sempre faz os trabalhos de porta aberta, a gente não fecha para o público, para as pessoas também não ficar vendo um monte de coisas e atrapalhando a concentração geral. Agora, para o espírito, não tem problema, ele está no Também claro não. e está no escuro, tanto faz. Vai enxergar tudo. Né? É bem reforçar isso que você falou, porque com a luz acesa você está com muita informação. E aí isso é por isso que orienta na oração. Por que que orienta? Vamos fechar os olhos. É para você não dispersar, porque você vai, alguém está fazendo a oração e vai conduzir essa oração. Se você está de olho aberto, principalmente nós, né, ainda que somos indisciplinados, a gente dispersa. Você olha a janela, nossa, a janela está suja. Olha, não sei o que, eu tenho que lembrar. Então, no meio da oração, dispersa. Aí pede para fechar, que é para você focar a atenção ali. Então, essa condição também de fechar os olhos, de apagar as luzes, é para ajudar a manter essa concentração. E o Todo esse doutor processo. Paulo César Frutuoso, ele trabalhou até pouco tempo com sessões de materialização, Uhum, né? Materializar objetos, materializar espíritos, sim. aparecer, trabalhos bem pesados mesmo, trabalhos bem sérios. E aí sim, ele explica que nesse caso, pelo uso do ectoplasma, a Ok, luz, isso é o que eu encontrei na internet sobre. E aí, Ela já ia pesquisar, ela já ia pesquisar para você. hipótese sobre a natureza do ectoplasma, Ectoplasma, aí, ó. A tecnologia é uma maravilha. Já ia te ajudar. começou do nada aqui, É. a Siri.
E, então ele explica que justamente esse ectoplasma que é utilizado para materializar o fóton da luz, Isso. ele desintegra esse ectoplasma. Então é feito no escuro ou com luz infravermelho, que é para não ter essa Uhum. necessidade. Mas no trabalho espiritual, como você perguntou, pode ser durante o dia, em qualquer lugar, no campo, debaixo do sol, não tem problema nenhum. Não, eu perguntei por causa do medo que a gente naturalmente tem do escuro, que a Uhum. gente acha que vai ver coisa só no escuro, né, Yolanda? Exato, exato. Não, Mas eu acho pode falar, Radamés. não, eu acho que tem um atavismo nisso daí, né? Atávico da nossa ancestralidade. Isso, O humano, quando anoitecia, sinal ele era presa das bestas, das feras. Ele não sabia o que podia acontecer, então ele procurava se proteger e ele queria a luz para poder enxergar. Uhum. Não só isso. Quando nós desencarnamos e nos achamos numa região umbralina, nós queremos luz, nós não queremos ficar no escuro. Eu acho que tudo isso está arraigado dentro de nós também. Sim. Nós aprendemos que no meio da escuridão é perigoso. Você está desprotegido. Enfim, tem todo esse processo. Mas eu estou te falando, eu cheguei num nível bem forte mesmo, gente. Hoje está melhor, mas eu cobria muito assim todo o corpo para não ter brecha. Eu falei, espírito não vai atravessar o lençol, entendeu? Não vai acontecer nada. Eu estou protegida pelo lençol. Gente, tem cada caso. Yolanda, Era desse jeito. você tranca a casa e acha que ele Isso, exatamente, vai passar o exatamente. cobertor? Ele vai atravessar a porta, mas meu lençol ele não atravessa. Hein, Yolanda? Se eu tiver de olho fechado, não vai me acontecer Não nada, vai- né? Gente, olha, observe esse processo como isso é algo assim, precisa ser estudado do ser humano. Aliás, a psicologia deve explicar. Sabe aquela pessoa, por exemplo, você pode ver, principalmente, eu observo isso nos idosos, ou algumas pessoas não tão idosas, que usam esse processo. Vai atravessar a rua, não olha para o carro. Ela passa como se eu não estou olhando para você, então você não existe, eu vou. Falou, é só fechar os olhos, não vai acontecer nada, o monstro não está lá, entendeu? Eu não te vejo, então você não existe, entendeu? Tem uma condição psicológica aí, enfim. É bem interessante, bem interessante. Mas a gente vai trabalhando isso, mas só para explicar, olha, meio espírita, que fala sobre isso o tempo todo. E eu lembro, principalmente no começo, né? Começo era bem punk. Eu participava lá nas segundas, desde os meus 20 e poucos anos, com o seu Pedro, e a hora que ia começar o trabalho, eu ficava até o final, então eu ficava, apagou as luzes, eu fechava os olhos, eu falava bem assim: eu creio, eu não preciso ver nada, eu não preciso sentir nada, não me permita ver nada. Eu fazia isso. O dia que eu falei para o seu Pedro que eu fazia isso, ele quase me matou. Falou: não faça isso, você está bloqueando, você está prejudicando. Tenha fé, exercite essa fé. Então, desde aquela época, eu já vinha num trabalho que antes era pior, gente. Antes era pior. Então, desde aquela época, trabalhando. Então, tá, olha, seja feita a vossa vontade. Estou aqui, praticando a fé. Praticando a fé. É bem isso. Olha, considerando, são mais de 3 décadas nesse esforço. Hoje está bem melhor. Meu marido, como testemunha, está bem melhor. Muito bom. Algo mais? Só deixa eu fazer um adendo que não tem a ver com a aula, né? Essa questão que a Siri aqui se pronunciou sem eu mexer no celular, que estava longe aqui, Uhum. né? E ela me foi buscar alguma coisa sobre o estudo dos ectoplasmas. Sim. Mas um dia eu conversando com a minha filha e o celular estava no meio da mesa, longe de nós dois. E minha filha me fez uma pergunta e eu comecei a explicar essa questão da espiritualidade. De repente a Siri simplesmente liga e fala assim:
É por isso que eu gosto de conversar com você, Radamés. Aí minha filha ficou me olhando com os olhos. Meu Deus, segura essa. Enfim, né? Enfim, tá aí, tá aí. A gente sempre falou, né, Rita, que quando a pandemia, pelo menos a gente teve a oportunidade de aprender a lidar com essa tecnologia, que são as videoconferências, né, as videochamadas, porque através dessa ferramenta também poderemos nos comunicar com os espíritos. Então, estamos Sim. praticando. Então, se entrar alguém na sala e de repente não é encarnado, é porque já estamos prontos para Se acolher. há alguém aqui que não seja encarnado, não, a gente sai. Nós não vamos nem perceber, porque dependendo como for, não vou saber a diferença. Falar, e aí, né? Você não está no grupo, você não está no Ah, WhatsApp. nós brincávamos muito lá no centro, nas segundas-feiras mesmo, quando estava o seu Pedro, que a gente falava assim, ó, se aparecer um espírito aqui, todo mundo vê, não fica ninguém na sala. Fica mesmo. É engraçado, é bem isso, Ah, gente. Me fez lembrar essa condição da mediunidade, né? Um amigo nosso, né? É o Clóvis, né, Rita? Que ele, anos trabalhando ali com a desobsessão e a comunicação ali com os espíritos, ele, na época, ele já estava como diretor de doutrina, então muita experiência, muito conhecimento, enfim, e aí ele chegava, conversava com o mentor, e do trabalho, às vezes falava, né? Falou, olha, eu gostaria tanto, né, porque eu sempre, o processo aqui é terceirizado. Então, eu não vejo, eu não ouço, ele não tinha a mediunidade, não tem ainda, né, Rita? Não sei se desenvolveu, não tem, né? Mediunidade Sim. ostensiva. Então, ele contando essa história para a gente, ele fala: eu não vejo, eu não ouço, eu não sinto, mas eu creio, para mim faz todo sentido e eu consigo fazer o trabalho ali. Tanto que tem gente que pensa que ele está vendo, que ele está ouvindo, por conta tudo de um processo ali de envolvimento que ele tem, que é bem interessante ver também. E aí o mentor falou assim, falou, olha, a gente pode ver o que pode fazer, o que é possível fazer para lhe ajudar, né, nesse desenvolvimento, nessa abertura aí de visão. Mas é necessário que você reflita se você está preparado. Porque quem está preparado para ver o bom, o belo, também deve estar preparado para ver o trevoso, o nebuloso. Aí ele parou, é verdade, então deixa como está. Nada é por acaso. Eu não devo estar preparada ainda. Então ele contava essa experiência dele e nos ajuda a entender também, né? Que mesmo com tanto conhecimento, muitos, e eu me coloco nessa condição também, ainda não estão preparados para ter essa abertura, porque ainda tem enraizado, né? Traz essas coisas ainda ligadas alguns aninhos atrás, enfim. É o nosso processo, é o nosso processo. Muito bom, terminamos por hoje. Mais algum ponto? Da minha parte aqui, eu acredito que seja só isso, porque o resto dos itens a gente vem discutindo bastante, mas enfim, caso alguém tenha alguma necessidade, ainda temos tempo. Tranquilo? Tranquilo? Facinho, Maria? Facinho? Muito bom. Achei só porque eu bati o olho aqui, que eu marquei a palavra necrotério, né? Porque a gente vai aos poucos absorvendo essa condição e a obviedade, né? Falou, necrotério, onde ficam os corpos mortos? Ali no processo, no necrotério, né? Até que seja encaminhado. Se na espiritualidade você está ali como um corpo morto, né? E está lá rígido, frio, é no necrotério espiritual, até que você
tem a condição de ser direcionado, encaminhado ali. É tudo igualzinho ao que é aqui, da mesma forma. Vamos encerrando, então? Gente, próximo encontro, capítulo 49, nos restam os 3 últimos capítulos, correto? Vai até o 51. Vou encerrando aqui. Uma boa noite a todos.